Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de saga completa aqui no canal. E nesse vídeo nós vamos contar a saga completa da Liga da Justiça Dark contra o bizarro vilão Homem Invertido. E assim ó, essa daqui com certeza é uma das melhores sagas pós-Rebirth. Vale muito a pena ficar sabendo da história porque acontece muita coisa bizarra nela. Então, sem mais enrolação, vamos começar a saga. Parte 1, o fim da magia. Começamos com a feiticeira Zatanna. Ela está se apresentando, fazendo truques de mágica, quando ela tira um coelho da cartola e... ai meu Deus do céu! É um coelho que veio todo errado. Em seguida, o monstro bizarro sai dali e assusta a Zatanna. Ele começa a ir atrás da plateia do show, mas na hora certa, aparece a Mulher Maravilha atacando o monstro. E brincando, ela pergunta se é por isso que os mágicos sempre têm um assistente. O monstro continua ali e a Zatanna estranha que não está conseguindo controlar os seus poderes mágicos. Contudo, mais pra frente, a magia dela volta e assim ela consegue derrotar o monstro. A Diana explica que ela chegou ali investigando aparições mágicas e que seria ideal se a Zatanna acompanhasse ela para entender mais o que está acontecendo neste campo místico. Porém, a Zatanna recusa o pedido e ela vai até um local onde pode conseguir ajuda. E então, ela chega na mansão Wintergate e quando está próxima a entrar, escuta uma voz e é a voz de John Constantine. E ele revela que também está sem os seus poderes. E ela se pergunta se há algum plano por trás disso tudo para derrotar os usuários de magia. O Constantine diz que sabe se virar, mas e os outros? Como que eles vão conseguir? Ele fala isso enquanto que aponta para a mansão. E dentro da mansão, num bar, nós encontramos a Mulher Maravilha conversando com o glorioso detetive Bobo, que, para quem não sabe, é um chimpanzé inteligente. E eles estão conversando sobre essa questão dos usuários de magia estarem perdendo seus poderes. A Diana conta como um local conhecido como a Árvore Maravilha desfez o balanço do mundo mágico. Nas últimas semanas, ela viu casos onde vários usuários de magia foram mortos pelos seus próprios encantamentos. Então, a bartender que tá ali chama o Bobo de Mestre da Noite. O chimpanzé não gosta disso e explica que o antigo Mestre da Noite era um grande amigo seu e que morreu durante a Saga Metal. Assim, a espada do Mestre da Noite passou para Bobo, que de quebra se tornou o protetor de um reino mágico próximo dessa cidade, que é chamado de Myra. Mas o pessoal desse reino não gostou muito do Bobo. Ele então ajeita o seu chapeuzinho e pede para Diana mostrar os corpos dos mágicos que ela falou antes. Eles então vão até a sede da Liga da Justiça, onde lá encontram o Dr. Kirk Langstrom, que, para quem não sabe, é o morcego humano, aquele vilão do Batman. A Diana explica que o Kirk Langstrom está ali a pedido do governo para ele pagar pelos seus crimes. É uma espécie de esquadrão suicida na qual não tem risco de morte. Você tá ali fazendo bem para a Liga. Isso é até virem uns zumbis e tentarem matar ele, né? Mas faz parte. O cientista Langstrom revela que encontrou uma substância desconhecida dentro dos corpos dessas pessoas que morreram. Enquanto isso, em Salem, encontramos o monstro do pântano sentado próximo da Árvore da Maravilha. A Zatanna aparece ali procurando justamente ele. E a feiticeira diz que é difícil de imaginar algo tão bonito assim causando tantos problemas. Mas o monstro responde que a árvore não é a causa dos problemas, e sim um portal de energia. Ele até estava tentando conversar com a árvore ali, mas parece que ela quer se transformar em outra coisa. Já a Zatanna tá bem braba porque ela revirou vários livros do seu pai para achar alguma forma de consertar a sua magia, só que não encontrou nada. E o monstro do pântano fala que a árvore tem uma resposta para ela. Quando a Zatanna pergunta o que é, tudo fica preto e a figura do seu pai, o lendário Zatara, aparece em chamas.
E aqui, galera, vamos respeitar o Zatara porque ele realmente é uma lenda. Tanto é que surgiu junto com o Superman lá na Action Comics número 1. Ele diz que o momento para o qual ela treinou tanto está finalmente chegando. Afinal, eles estão vindo. O Zatara fala que os antigos usuários de magia estão voltando. E que, acima de tudo, o Homem Invertido está próximo. Então, esse novo inimigo aparece e pergunta para Zatanna se ele terá de comer o que está dentro dela. A maga começa a gritar e o monstro do pântano interrompe a conversa dela com a árvore. E de volta ao QG da Liga, tá rolando uma cena que mais parece ter saído de um filme do Alien. Sim, porque esses cadáveres bizarros dos mágicos ganham vida e estão prestes a atacar a Diana e o Bobo. O Kirk Langstrom usa o seu soro de morcego para se transformar e assim ajudar. E nesse momento, vinhas saem do chão e uma voz diz que eles não estão sozinhos. Surgem Zatanna e o monstro do pântano para compor a equipe. A Zatanna já chega tocando terror, dizendo que toda a mágica do mundo irá morrer, bem como aquelas pessoas que não têm mágica alguma. E um deles que está nessa sala irá trazer essa destruição. E isso ativa um flashback da memória da Mulher Maravilha, justamente de quando ela era uma jovem em Temícera. Ela presenciou um ritual bizarro na ilha. Várias feiticeiras cantando ao redor de uma fogueira sobre o nome de Hecate. E enquanto elas giravam, elas também se fundiam de uma maneira bizarra. E de um grande pote sai uma entidade que as feiticeiras louvam. Essa entidade diz para elas trazerem a pequena Diana. Ela, pequena, é capturada pela entidade, que então usa um marcador em brasa na testa da menina. De volta para o presente, essa Liga Dark improvisa e, com o Bobo usando aquela espada, derrotam todos os seres bizarros. A Diana imediatamente pergunta para Zatanna o que ela descobriu. E a maga diz que a humanidade roubou a magia e que os seres que criaram a magia a querem de volta. E que um deles irá trazer a destruição. Então, os ânimos se acalmam e a Zatanna termina de explicar as coisas que o seu pai disse para ela. No fim, ela viu uma visão da Liga Dark lutando e que um deles poderá trazer a destruição ou a sobrevivência da magia. A Diana finalmente tem a sua equipe para lidar com esse problema mágico. Eles então partem para o local chamado Torre do Destino, em Salem. E justamente para buscar o auxílio do Senhor Destino, que é o ser mágico mais poderoso da DC. Já o monstro do pântano, que é meio Batman e trabalha sozinho, diz que vai até a Árvore da Maravilha, porque ele sentiu alguma coisa. A equipe da Mulher Maravilha pede para entrar na torre, e lá encontram o Destino atual, Kent Nelson. A Zatanna diz que eles precisam falar com o fundador da Ordem dos Mágicos, o Nabu. O Senhor Destino concorda, mas Kirk Langstrom e o Bobo não serão permitidos nessa viagem astral. Fora dali, novamente o Constantine aparece para ter conversas enigmáticas. Ele diz ao monstro do pântano que o perigo está chegando, e vai chegar em breve. E o John, meio Batman, revela que não contou tudo para a Liga Dark. Dentro da torre, a Diana fala que eles precisam da ajuda de Nabu. Eles precisam saber como tudo começou. Eis que o Senhor Destino explica. Ele conta que nos primórdios, a humanidade descobriu os poderes da magia em sua forma original, e ela se espalhou pelo mundo. Para canalizar os poderes, os humanos criaram artefatos para contê-la. Diana diz que pessoas estão morrendo, mas o Destino responde que a Terra vem em estado doente há muito tempo, e que esse problema só está começando. Enquanto isso, Bobo e Kirk Langstrom ficaram para trás. Eles ficam mexendo nas coisas e um vaso se quebra. E de dentro do vaso sai uma pessoa. Ela diz que já foi um Senhor Destino e que o atual, o Nabu, está controlando tudo
e trazendo os inimigos do passado. Contudo, a entidade não consegue terminar a sua fala e volta a virar um vaso. E então, o Senhor Destino diz que a Mulher Maravilha precisa abrir uma porta. E essa porta, quando aberta, irá trazer esses seres mágicos para a Terra. E é nesse momento que a Mulher Maravilha começa a questionar o que o Senhor Destino está falando. A Mulher Maravilha joga o laço da verdade nele e ele acaba confirmando tudo. E diz que a Liga agradecerá o que ele está fazendo. Nabu ataca Zatanna com a sua magia e diz que ele está decepcionado com ela. Ele levita e um grande raio de magia negra acerta Diana e Zatanna. Tudo ao redor está escuro e Diana vê um par de pernas caminhando em direção a ela. E nesse momento, a Diana fica paralisada de tanto medo. E vemos pela primeira vez a aparência horrenda do Homem Invertido. E ele pergunta: qual das duas eu devoro primeiro? Ele diz que elas podem continuar assim com medo, e quem sabe até gritar, o que será ainda melhor para ele. E de ponta cabeça, ele ainda pergunta onde está aquele que o libertou. E o Homem Invertido fala que humanos não passam de ladrões e assassinos. Ele ergue o seu braço e a magia negra começa a prender as duas. Zatanna pergunta quem é ele, e ele diz que eles são o horror e que estão ali para fazer com que todos temam a escuridão. Mas é então que algo corta o Homem Invertido. Mas no melhor estilo Majin Buu, o vilão se regenera. É o Bobo usando a sua espada e sendo segurado pelo morcego humano. E ele usa sua magia para pegar o Bobo e diz que ele só vira uma fração do seu verdadeiro poder mágico. O Homem Invertido então transforma Bobo quase que num estado líquido e ele vai derretendo até o chão. O Kirk rapidamente o coloca dentro de um vaso e diz que a ciência irá curá-lo. E é então que chega o monstro do pântano. Esse novo vilão ri, e só de tocar nas pernas do monstro do pântano, ele começa a se desfazer. É sério, todo o corpo da criatura se desmancha. A Diana, que está com a Zatanna, passa por Constantine, que está próximo da torre. O John, então, parece que faz um feitiço que vai matar tanto ele quanto o Homem Invertido. A Zatanna reconhece o feitiço e pede para o John parar. E o Constantine obedece e acaba desmaiando. E as tensões aumentam ainda mais. A Zatanna diz que essa magia era muito poderosa para ser usada somente de uma pessoa. E para a surpresa de ninguém, o Homem Invertido está vivinho da Silva. Ele pega o Constantine e começa a drenar o sangue dele, já que é isso que dá poderes para ele. A Zatanna tenta defender o John com um feitiço de seu pai, na qual o vilão reconhece. O monstro diz que pode fazer a Zatanna se juntar ao seu pai, e então emite uma magia negra. E nisso, a Mulher Maravilha chega ali e protege a Zatanna com seu escudo. O vilão fica interessado nela quando a Diana diz que é uma amazona de Temícera. Ele meio que começa a dobrar a realidade e sugar a Diana para dentro dele. O Homem Invertido confessa que encontrou um poder na qual desconhece dentro da Diana. E, para descobrir, ele tem a brilhante ideia de ligar esse poder que está na testa dela. E quando o Homem Invertido toca na testa da Mulher Maravilha, ela muda totalmente. Esse novo poder mágico da Diana é totalmente desconhecido pela Zatanna, mas parece que está machucando o Homem Invertido. A Mulher Maravilha está totalmente perdida, mas sente uma enorme energia dentro dela. A Zatanna pega na mão da Diana e a guia. Ela pede para Diana pensar em eliminar essas criaturas. E a Amazona faz isso. E então, a Diana vira um Super Saiyajin nível Deus Blue e varre o Homem Invertido dali. Uou! O vilão diz que ela está apenas atrasando o inevitável. E assim vai embora. A Diana cai inconsciente e Zatanna vê que a marca na sua testa desapareceu. E os outros aliados se perguntam se venceram.
Mas a maga diz que nunca sentiu um poder mágico como esse da Mulher Maravilha e acredita que a luta está apenas começando. Parte 2. A Hora das Bruxas. A nova edição começa com uma narração da Zatanna, preocupada com os poderes da Diana e como ela não pode controlá-los. Era uma questão de tempo até as coisas saírem de controle. Mesmo assim, a Mulher Maravilha continua na equipe e ajuda a Liga em alguns casos, como o primeiro em Nanda Parbat, uma cidade mágica da DC, por bruxas seguidoras da Hecate. Monges do local tentaram detê-la, mas sem sucesso. Junto com ela estão as Irmãs Bruxas. É quando chega a Liga Sombria. A Diana chega desafiando, e a Hecate diz que a Mulher Maravilha está usando parte de seus poderes contra ela. O restante da Liga começa a ajudar na evacuação da cidade. Durante a luta da Diana, as bruxas desafiam ela e ordenam que a obedeça. E então vemos a Diana em volta de uma magia negra, sob domínio do mal, que era o que a Zatanna realmente temia e aconteceu mesmo. É então que a Mulher Maravilha acorda num lugar todo preto e branco. Ela está onde outros hospedeiros da magia das bruxas vão quando consumidas. A Witchfire aparece e explica tudo para a Diana. Ela está presa ali, enquanto seu corpo de verdade é controlado pelas bruxas. Enquanto isso, a Zatanna e Constantine elaboram um plano para controlar a Diana no mundo real. Eles aprendem num feitiço mágico. A Diana começa a sentir uma energia, e no mundo preto e branco começa a ficar todo colorido, e a Witchfire diz que ela morreu. Acontece que o feitiço da Zatanna não funcionou. E a Mulher Maravilha agora está sob total controle lá daquelas bruxas. A Hecate então começa a transformar aquela cidade e surge um monstro alado, dizendo que irá matar a Constantine e a Zatanna. Já no mundo preto e branco, a Mulher Maravilha decide agir e pula dentro de um lago. Pouco a pouco as suas cores vão voltando e alguém estende uma ajuda. São as filhas de Hecate. E ela começa a contar a história da magia. Ela explica que a origem da magia do universo DC está intimamente ligada à origem do Homem Invertido. A feiticeira, com medo dessa criatura, criou uma barreira para impedir ele de voltar para a Terra. Essa entidade depois espalhou a sua magia para criaturas do universo e assim passaram a chamá-la de Hecate. E no final, ela acabou aceitando esse nome e seu lugar no panteão dos deuses gregos. Contudo, eventualmente ela foi traída pelos humanos que a amavam e pelos deuses. E no desespero, ela sentiu as trevas e o ódio. E assim o Homem Invertido foi aparecendo. Então ela toca nessas trevas e recebe partes dos poderes dele e vira uma Hecate do mal. E nisso ela se vingou dos humanos e deuses e deixou parte de sua magia em 5 mulheres. Enquanto a Mulher Maravilha escuta essa história, a Liga Sombria descobre que para tentar salvar o mundo não tem como não matar a Diana no processo. Eles decidem ir atrás da Diana. Enquanto isso, Hecate do mundo imaterial passa as instruções finais para a Diana. Ela diz que irá retomar sua consciência, mas terá que tomar suas decisões, as melhores para o mundo. E assim, elas passam seus poderes para a Diana, e ela retorna ao mundo físico. Diana recupera suas forças, então começa a falar com a Hecate original, como sua herdeira. A Diana pede para ela ceder e parar de destruir o mundo, mas Hecate é contra. Então a Amazona pede ajuda para a Zatanna, que usa um feitiço. E nisso a Zatanna usa o seu feitiço e traz o Homem Invertido de volta para a Terra. Hecate teme a sua presença, e o monstro começa a literalmente devorar a vilã. Eles ficam presos nesse mundo, enquanto a Diana usa sua magia para retornar para a Terra, junto com seus aliados. 3 dias depois, Diana e Zatanna têm uma última conversa. Elas se mostram preocupadas, pois algo pode acontecer. Lembrando, que isso tudo só deixou o Homem Invertido mais forte. É apenas uma questão de tempo para ele aparecer de novo e atazanar todo mundo. As sagas seguintes mostram pouco a pouco o ressurgimento do Homem Invertido, como também uma luta do John Constantine com o Senhor Destino. Ele, inclusive, é capturado pela entidade mágica. É muito legal aqui que os autores dessa revista, eles vão criando essa expectativa, vão construindo essa tensão para algo que vai acontecer lá na frente. Tem um capítulo sensacional que o Morcego Humano vai contando histórias dos subalternos do Homem Invertido e de como, pouco a pouco, eles estão entrando no mundo real. Eles, inclusive, têm nome. Eles se chamam The Other Kinds, ou numa tradução livre, a outra raça. Zatanna e Mulher Maravilha tentam investigar. Enquanto isso, o Homem Invertido faz um ataque ao Bar Oblivion. Por sorte, Bobo e o Monstro do Pântano conseguem fugir, mas a guerra começou. Nesse momento surgem os Lordes do Caos,
que são como entidades mágicas que controlam objetos, como o capacete do Senhor Destino. Foram eles que, na verdade, começaram a trazer os Other Kinds para a Terra. Eles alegam que fizeram isso para purificar o mundo. Sabe, aquele papinho meio do Ra's al Ghul lá, quando ele diz que vai purificar uma cidade, né, quando ela tá corrupta, e ele vai lá e destrói ela. Só que aqui envolve magia. E esses caras não estão de brincadeira não. O Etrigan tenta se meter contra eles e leva uma surra. Enquanto isso, a Mulher Maravilha e a Zatanna chegam até Cersei, que poderá ajudá-las a deter essa ameaça. Elas estão atrás de uma pessoa chamada Mordru, que foi uma dica do Constantine antes dele ser capturado lá pelo Senhor Destino. A Cersei leva as heroínas até um poço onde é revelado algumas verdades. É que isso tudo foi, de certa forma, planejado pelo pai da Zatanna, mas ela não acredita. E nisso, a Diana usa seu laço da verdade na Cersei para comprovar. E de fato isso é verdade. Zatara viu o que poderia acontecer com a magia no mundo e decidiu consultar Mordru, o Lorde do Caos. E por isso as heroínas estão atrás dele agora. E nisso é revelado que John Constantine, de certa forma, era um agente de Zatara que ajudou a colocar a Zatanna num caminho de seus planos. E bem, isso deixa a Zatanna um pouquinho braba. Imagina descobrir, né, que você foi manipulada a sua vida inteira até chegar a um determinado ponto. Eu também ficaria bravo. Na sua fúria, ela meio que cria um monstro sedento por carne, extremamente bizarro. Elas facilmente o derrotam. A Cersei pede para elas retornarem à Terra e que Lord Mordru irá encontrá-las. Elas não concordam, mas a Cersei usa sua magia para tirá-las dali. E nisso é revelado que ela conhecia o Homem Invertido, e eles estão meio que organizando tudo isso para ter uma guerra particular entre eles. Olha, eu já vou dizer aqui, esse Homem Invertido, quando ele chegar, ele vai chegar chegando aí. Enquanto isso, os Lordes do Caos prometem destruir uma cidade mágica, onde estão os outros membros da Liga Sombria. Isso se não cooperarem em 5 minutos. E tipo, eles são tão poderosos que podem fazer isso facilmente. Então, Diana e Zatanna finalmente se encontram com o tal Mordru. Logo de cara, ele se mostra muito poderoso e coloca as duas à força nas cadeiras. E pessoal, olha, começa um diálogo entre esse Mordru e a Mulher Maravilha que, olha, eu acho inacreditável ele. Mordru, na verdade, se mostra um mago antigo que quer só sobreviver. Ele é invencível, mas revela que não vai ajudar os heróis a derrotar os Lordes, porque ele não quer. A Diana o insulta e por isso ele a paralisa e diz que adora o fato dela odiar ele. Então, ele joga um feitiço na Zatanna, que fica com a boca desse jeito para não falar mais nada. É bizarro demais. Nisso, ele pergunta para Diana se ela sabe a diferença entre ordem e caos. Ele dá um tapão nela e diz que isso é caos. Então, ele usa sua magia e teletransporta elas e explica por que a magia é tão importante. E por que ele gosta do caos. Diana diz que se ele gosta tanto de viver, ele vai ajudá-las. Contudo, Mordru diz que não quer. Mesmo assim, a curiosidade humana lhe deixou com vontade. E assim, ele energiza um cristal com parte de sua energia e entrega para Diana. Então, ele finalmente sai de cena. Elas voltam ao hall da justiça. Zatanna pede desculpas por essa jornada inútil, mas Diana discorda. Então, ela toca no cristal. Diana e Zatanna se transformam em versões do caos delas mesmas. Que, mas como isso? Como isso? E com suas formas darks, elas invadem diretamente a cidade que tinha sido dominada pelos Lordes da Ordem, que estavam matando geral as pessoas que não entregassem suas magias. O Senhor Destino fica surpreso ao vê-las usando magia negra, mas ele fala que mesmo assim são 2 contra 5. Mas a Diana pede para ele contar de novo. E nisso, toda a Liga Sombria é transformada em versões do caos. E então começa uma batalha que é sensacional. Lindos desenhos. Tudo isso com direito a uma narração do Batman falando sobre magia, que é bem legal essa parte. Na narração, o Batman fala que basicamente não é possível controlar magia. Existem regras nela justamente para não destruir o mundo. Só que ao mesmo tempo que ele fala isso em flashback, ocorre a batalha no presente, com todo mundo lutando feito louco. O caos é tanto que até o John Constantine retorna da prisão do seu destino. Todo mundo começa a concentrar nos objetos das entidades e conseguem retirá-los de cada usuário. Nessa página muito louca, a Zatanna usa todo o seu poder para aprisionar Nabu, em definitivo no capacete. Grande era, disse a Mulher Maravilha, e ela tem razão. O resultado é que eles perdem, os poderes dessa versão caos, mas acabam derrotando esses lords.
Diana faz um discurso final sobre a Liga Sombria e que ela sempre vai estar lá para proteger criaturas mágicas, e nisso destrói o cristal que deu seus poderes. Depois as coisas se acalmam. A Mulher Maravilha conversa com Kent Nelson, o Senhor Destino, mas o mais importante é que temos a conversa do Constantine com a Zatanna. Ela quer saber a verdade e o que o Constantine escondeu dela por tantos anos por causa de seu pai. Mas o Constantine não pode responder. Ele diz que esse é um fardo dele por ter salvo o mundo com Zatara. E Zatanna entende isso, mas diz que jamais irá poder confiar no Constantine de novo. E se eles sobreviverem ao que está por vir, nunca mais quer ver ele de novo. Eita, e o que está por vir é um grande arco chamado de Guerra das Bruxas. É essa guerra aí que todas as edições anteriores da Liga estava preparando. Tudo começa no Hall da Justiça, com a Diana dormindo e tendo um pesadelo. Ela vê um lugar todo pegando fogo. Uma trilha leva até Zatara. Diana reconhece que isso é um sonho, mas para Zatara isso não importa. Diana diz que Zatanna está tentando salvá-la de alguma forma, e Zatara reconhece isso, mas alerta que na verdade a ameaça mesmo é a própria Zatanna. No passado, ela teve poderes mágicos. Diana diz que se livrou deles, mas Zatara fala que esses poderes ainda estão nela. Contudo, quando Zatara iria revelar algo, surge o Homem Invertido. Ele diz que Zatara está roubando, e então a Diana acorda de seu sonho. É agora que o negócio começa a pegar fogo, vixi! Imediatamente a Diana liga para Zatanna, mas ela está meio ocupada agora. Eles estão enfrentando vampiros, mas com a ajuda do Kent Nelson, eles conseguem derrotá-los. Diana então vai até o Bar Oblivion e encontra o Constantine. Ela conta que ela é a chave para acabar com toda a magia no mundo. O John diz que às vezes a resposta está debaixo do seu nariz. E isso faz a Diana perceber algo. E ela entende quem está por trás de tudo isso. E não é o Homem Invertido. E sim aquela Cersei. A bruxa que vem ajudando ela, durante toda essa saga. Enquanto isso, na Jamaica, vemos usuários mágicos como Clericon, Papa Midnight, Solomon Grundy e Homem Florônico. E eles estão todos juntos com aquela Cersei. E ela revela que falta um último membro para completar o seu time, um tal de Eclipso. Enquanto isso, a Liga se reúne e a Diana explica o que realmente está acontecendo. Ela explica que Cersei é na verdade uma das filhas herdeiras de Hecate. E ela armou tudo isso para ser a última restante das irmãs para conseguir esse poder final da deusa. A Diana pede para o monstro do pântano achar ela, mas Alec diz que isso não é mais possível, já que ele não é mais o guardião do verde. Então Diana pede assistência ao Bobo. Depois ela conversa com a Zatanna e revela o que aconteceu no sonho. E nisso, ela leva a Zatanna para um lugar secreto, uma sala que guarda relíquias mágicas da DC, mas ela tá ali para uma última relíquia. É um artefato tão carregado com maldade que é só a pessoa tocar nela que ela vai ser corrompida pela maldade. Diana está falando do diamante negro do Eclipso. Ela os trouxe ali porque a presença da magia é forte. E assim, eles poderiam levar Diana de volta para o reino de Hecate. Sabe aquele lugar lá que era todo preto e branco que a gente já viu antes? É para esse lugar que a Diana quer voltar. Enquanto isso, na Amazônia, o grupo de Cersei está lá para provar que o Homem Florônico pode ser um de seus campeões no Parlamento das Flores. E ele prova isso ao impedir que o monstro do pântano fizesse qualquer coisa. É que nesse momento, esse Homem Florônico está mais poderoso que o Alec. Uma rápida luta acontece e o monstro do pântano é gravemente ferido. Ele consegue retornar para a base da Liga Sombria, mas em situação nada boa. Ele diz que a única pessoa que pode salvá-lo é a Abby. Para piorar, o morcego humano aparece e diz que todo mundo o vê como um monstro. Então, ele será um grande monstro, injetando uma seringa em seu corpo e se transformando nesse morcego humano bizarro. A história então corta para Diana e os outros protagonistas. Eles realizam um super ritual usando o diamante negro e conseguem transportar a mente de Diana até o reino de Hecate. Ela acorda e encontra o Witchfire, que fala que ela deveria correr. E nisso, algo surge atrás de Diana. Cortamos para a realidade, onde vemos a Zatanna e o Kent Nelson tendo muita dificuldade de controlar o diamante. Qualquer coisa que dê errado, esse tal de Eclipso vai voltar. E com certeza isso não é uma coisa boa. Zatanna fala para a Diana se apressar, e nisso vemos ela fugindo da Cersei. Ela diz que está terminando o que Hecate começou, e nessa realidade ela pode fazer o que quiser, inclusive deixar a Diana em pedaços como vemos aqui. Caraca, que desenho mais louco. Eu acho que algum desses autores aí viu muito Patrulha do Destino lá, a série. Cersei
Cersei revela que manipulou Diana todo esse tempo. Ela relembra a história da Hecate e como seu poder foi distribuído entre suas herdeiras na Terra. Os poderes dela funcionam como yin e yang, uma balança o outro, e para isso que existe o Homem Invertido. Contudo, quando Cersei tiver o poder do Diamante Negro, ela poderá ter as forças necessárias para superar qualquer um. Com isso, ela será a própria mágica. A Cersei vê os demais como animais, e é assim que irá tratá-los. Então, ela se aproxima da Diana e começa a literalmente possuir o corpo dela. A história corta e vemos a Diana acordando. A Zatanna revela que a trouxe de volta porque o eclipse está fora de controle. Ace pergunta se ela conseguiu o que queria, e a Diana responde que sim, revelando o símbolo de Hecate em sua testa. Ou seja, essa daí não é a Diana não, é a Cersei que tá no corpo dela, e isso vai dar treta. Enquanto isso, Bobo e o aprendiz do Kent Nelson, o Khalid, conseguem ajudar o morcego humano. Depois, Bobo e Constantine vão atrás da Abby para salvar o monstro do pântano. Então temos um pequeno flashback que é bem legal, onde nós vemos como a Cersei ganhou seus poderes. Ela era uma princesa numa ilha, mas ela acabou matando seu companheiro, alegando que ele era um bárbaro. Cheia de ódio, ela saiu da sua ilha num barco e por dias navegou sem comida e sem nada. Ela rezou e suas preces foram atendidas quando as irmãs bruxas apareceram e deram a ela os poderes de Hecate. Então, ela usou esses poderes para destruir o seu lar. De volta ao presente, essa Diana do Mal contempla o diamante e o pega, levando até a sala central. Lá, o Bobo aparece e diz o que aconteceu com o morcego humano. Contudo, a Diana do Mal claramente não se importa com o que aconteceu, e o Bobo percebe que tem algo de errado nela. Então, ele chama a atenção da Zatanna para eles fazerem algo. A Diana escuta isso e começa a rir. Ela desfere uma magia que tira a boca da Zatanna. A Diana revela ser Cersei, que não está sozinha. Com ela estão seus aliados. Uma luta então começa. A Zatanna, de uma forma desesperada, usa uma agulha para furar a sua boca e poder falar de novo. Caraca, mais um momento aí badass para essa saga. Imediatamente, ela lança o feitiço que teletransporta o Diamante Negro. Ela depois manda o Kent também teletransportar eles e assim conseguem fugir. Então, vemos o reino de Hecate e Diana. Ela diz que precisa voltar de alguma forma. A Witchfire diz que isso é impossível, mas que pelo menos as coisas não podem piorar. Contudo, algo surge atrás dela, e é o Homem Invertido, dizendo que as coisas sempre podem piorar. E, gente, é agora que o negócio vai ficar ainda melhor. Eu tava esperando aqui essa saga inteira para esse bicho aparecer de novo. Ele começa falando que a Diana se meteu numa bagunça. Vemos ele usando seus poderes para controlar a Mulher Maravilha. Ele lembra acontecimentos passados e que diz que aprendeu com seus erros e que fez um acordo com Cersei. O Homem Invertido diz que ele podia sentir, a traição nesse plano da Cersei. Mas mesmo assim ele diz que aceitou fazer esse acordo, porque ele gosta de negociar com humanos aí com superpoderes. E assim, ele fez um novo acordo, mas agora com a Diana. Enquanto isso, a Liga Sombria se aprisionou dentro da Câmara do Diamante Negro, e os vilões não estão conseguindo entrar. Para tentar resolver isso, a Cersei invoca um dragão. Já a Liga Sombria está pensando no que fazer, e o Joe Constantine tem um plano que é de usar as armas mágicas que estão ali. Voltamos para a Diana, que está sendo torturada pelo Homem Invertido. Ela oferece um trato para arrumar o Homem Invertido, mas o vilão ri dessa oferta e diz que ela é péssima negociando. Mas a Diana oferece algo maior. Ela oferece o balanço. Mas o que ela quis dizer com balanço, Porque ela diz que ela, como pessoa, ela vai conseguir contrabalancear os poderes de Hecate. E ela então promete isso com seus poderes para o Homem Invertido. O Homem Invertido então aceita. Mas se a Mulher Maravilha não conseguir, ele vai devorar ela e todo mundo. A Witchfire pergunta se isso é uma boa ideia. E a Diana acha que sim. Então, o Homem Invertido do nada decide devorar o fantasma da Witchfire. A Diana fica pé da vida dizendo que isso não estava no acordo. Mas isso foi só um lembrete dos poderes do Homem Invertido. E assim, o vilão leva a Diana de volta para o seu mundo. Mas antes dela voltar, a Cersei começa o seu ataque contra a Liga da Justiça Sombria. Usando o dragão, eles invadem a área protegida. E nisso, o Khalid pega o capacete do Senhor Destino e diz que está na hora de termos um novo Senhor Destino. Enquanto isso, a Cersei praticamente incapacitou o Kent Nelson. Ela finalmente tem um caminho livre até o Diamante Negro. Mas então alguém grita não. Ela pergunta quem falou isso, e foi a própria Diana, que literalmente sai de dentro da cabeça de Cersei. Ela retorna e junto com elas estão a Mulher Maravilha com o poder de Hecate e a Mulher Maravilha com o poder do caos. Agora, como isso é possível? Eu não sei.
A Diana chega e diz que nada é impossível, então eu acho que essa é a explicação que a revista tem pra gente. Com 3 Mulheres Maravilhas, a Cersei leva uma surra. Em apenas uma página, ela é derrotada. Só que nesse meio tempo, o Diamante Negro finalmente se liberta e sem querer ataca a Diana. E com isso herda parte dos poderes de Eclipso, que se liberta, mas sem toda a sua magia. A Diana então perde totalmente o controle. Mas então, quando tudo parecia perdido, surge o novo Senhor Destino. Usando os poderes de Nabu, Khalid diz que poderá ajudar a Diana a controlar a sua mente. E assim, nessa linda e histórica página, a Diana recupera sua consciência, ao mesmo tempo que resolve alguns problemas da Cersei. Tudo numa página, mas olha, essa página é sensacional. A Diana teletransporta a Cersei para o reino de Hecate, e ela então entrega o poder Hecate para Cersei, que não acredita nessa atitude da Diana, mas mesmo assim ela abraça essa energia. Contudo, isso tudo foi uma ilusão criada pela Mulher Maravilha usando um espelho, e enganou completamente a Cersei. No final, todos aceitam Khalid como novo Senhor Destino. A Zatanna elogia o trabalho da magia de Diana. Contudo, a Diana lamenta que para conseguir tudo isso, eles tenham feito um acordo com o Homem Invertido. E ela teme que isso pode trazer suas desgraças no futuro. E assim, a Liga se reúne no Bar Oblivion e termina com a Diana dizendo que irá salvar o Monstro do Pântano. Parte 3. Flor Ruim. Essa história acontece em Liga da Justiça Dark, anual número 1. Começamos no Hall da Justiça. A Liga Dark está reunida para encontrar alguns feitiços. Junto está Constantine e o Monstro do Pântano num cantinho. O Verdão está quieto demais nesses últimos dias, porque nas últimas sagas o Parlamento das Árvores foi destruído. E meio que agora ele não tem rumo algum. O Jon se aproxima do Monstro do Pântano e fala sobre confiança. O Verdão responde falando que não confia muito em Jon, mas o feiticeiro fala que o Parlamento das Flores escolheu o seu novo guardião. Mas o Pântano não se importa muito porque ele falhou na sua missão frente ao Parlamento das Árvores. Contudo, o Jon lembra que ele passou por essa transformação sozinho e que certamente o Monstro do Pântano não vai querer deixar uma outra pessoa passar por isso. Só que o Monstrão diz que não se importa mais. E o Constantine fala que ele deveria sim, e que essa pode ser a sua última chance em ajudar alguém. Alec olha triste e fala: "Maldito Constantine." Então, ele vai até a janela e se transforma em pequenas plantas para o vento levar. O Monstro do Pântano está indo atrás de Orleander Sorrel. É nesse momento que a HQ começa a contar a história do Sorrel. Esse Orleander se mudou para uma casa no interior, no meio de uma floresta, junto com a sua família, para estudar as plantas. Vemos o Sorrel entrando em sua casa. Ele procura sua esposa, a Nat. A casa está com a TV ligada, o rádio ligado e a água quente fervendo. Ele finalmente encontra sua esposa e pergunta o que foi. Ela se vira chorando e diz: "Desculpa, Oleander, é que é tão silencioso aqui." A HQ explica que o filho do casal, o Jared, morreu há 4 meses. Desde então, a casa parece vazia sem ele. Isso abalou profundamente a sua família. E a única forma de deixar a dor tolerável era o silêncio. Até que um dia, a sua esposa pediu um tempo para ficar na casa da irmã, tamanha dor. Então, o Orleander passou a focar na única coisa que ele podia fazer, que era trabalhar com as suas plantas. Ele não comia, ele não dormia, apenas cuidava de suas plantas. Havia apenas o silêncio e a esperança de plantar nova vida. Contudo, veio o fogo e tomou a última coisa que ele tinha. Ele olha para o céu e lembra do seu filho. Tenta gritar, mas não consegue. Apenas o silêncio. Mas, ao amanhecer, uma nova flor havia crescido. E era, literalmente, ele mesmo. Coberto totalmente de pétalas, perdido sem entender nada, ele começa a caminhar, até que se depara com o Monstro do Pântano. Ele diz que é como ele, uma coisa do pântano.
Oleander se pergunta o que está acontecendo com ele, e o Verdão responde que ele não é mais o Oleander Sorrel, apenas um suspiro do que ele já foi. O herói pede para acompanhá-lo, enquanto que Oleander apenas fala: "O fogo, o fogo." A essa altura, eu acho que já deu para entender que esse fogo foi o que fez o Oleander morrer. Oleander se nega a entender que morreu e começa a correr em desespero. O monstro do pântano, então, pede para ele esperar. Cortamos para a casa da esposa de Oleander, a Nath, também no meio de uma floresta. Pelas flores, o Sorrel se materializa na porta da casa. Ele espia para dentro e escuta: "Eu sinto a falta dele." É a esposa dele, a Nath, dizendo que o silêncio era tanto que parecia que o seu marido não a queria mais ali. Oleander, num canto, escuta tudo, e um tal de Eric está ali para consolá-la. Então, ela escuta um barulho, e a Nath sai correndo para a rua, mas não há ninguém lá. O Sorrel se escondeu atrás das árvores. Então, para complicar tudo um pouquinho mais, surge o Dr. Jason Woodrow, mais conhecido como o Homem Florônico. Ele diz que o Sorrel é o Rei das Pétalas. Ele explica que ele é o protetor do Parlamento das Flores. Contudo, o Sorrel diz que só quer ficar com a sua esposa. O Woodrow pergunta o que faria a Nath ficar com ele. Vemos então que a Nath está saindo da casa do Eric, mas quando ela abre a porta, ela tem um choque e vê uma criança chamada Joshua perdida. Nath se agacha e começa a cuidar do menino, e percebe que ele é igualzinho ao seu falecido filho. O menino entra e podemos ver claramente que ele é uma criação do Sorrel. De longe, o monstro do pântano vê tudo e diz: "O que você fez, Oleander?" E agora, gente, se preparem, porque o negócio vai ficar pesado. O Rei das Pétalas, então, observa o ser que ele criou e percebe que esse é o objetivo dele estar ali. Contudo, embora traga uma felicidade ver sua esposa feliz, ele jamais poderá participar. O monstro do pântano retorna para a casa de Sorrel para tentar investigar mais. Enquanto isso, o Rei das Pétalas aprimora os seus poderes e cria uma irmã para o seu filho. Logo, a Nath tem 3 filhos adotivos perdidos morando com ela e contando histórias. Já o monstro do pântano descobre uma verdade terrível sobre as pétalas, e uma que irá mudar tudo. E a verdade é que a natureza dessas pétalas exige que elas fiquem em seu habitat natural. Isso leva as crianças a extensivamente tentarem fugir, e sem saber exatamente o porquê, para a tristeza da Nath. O monstro do pântano fica triste e decide acabar com isso. Ele vai até o Rei das Pétalas, que está criando novas criaturas. O Sorrel diz que os seus poderes servem para proteger aqueles que ele ama. E é exatamente isso que está fazendo. E sim, ele tem razão, é uma causa nobre de utilizar os seus poderes. Mas o monstro do pântano não concorda com isso. Para ele, esses poderes são uma dádiva para a Terra e não só para algumas pessoas. Ele pede então para o Rei das Pétalas ler o antigo diário do Sorrel e ver que as pétalas irão infectar a vida de todos envolvidos nessa família. Woodrow convence Sorrel que ela que está errado. Isso irrita o monstro do pântano, que coloca o Florônico para o lado. Contudo, ele não tem mais os poderes do verde e está severamente mais fraco. Woodrow sabe disso e ataca com tudo o monstro. Por sorte, ele consegue dar um belo soco e depois vai conversar com o Rei das Pétalas. Nesse momento, Woodrow puxa cipós e faz o monstro do pântano cair. Ele grita: "Você não vai interferir!" e fere mortalmente o monstro do pântano. Como um último gesto, ele tenta entregar o diário para o Rei da Pétala, que finalmente os pega. Sorrel lê a carta que ele mesmo fez e subitamente lembra de tudo. É revelado nessas páginas que o incêndio foi causado pelo próprio Sorrel. Ele provocou um incêndio químico e se transformou nessa coisa. Ele finalmente entende
que não é o Sorrel, apenas possui as suas memórias. E é aí que tá o negócio. Essas crianças também possuem as memórias do Dr. Sorrel e elas recriam exatamente o que aconteceu com ele antes. Ou seja, elas tentam se matar o tempo todo. Nisso, vemos que a Nat está procurando seus filhos. Ela começa a andar na floresta até que tem um espanto e encontra os seus 3 filhos, sendo que um deles está totalmente destruído e em folhas. A segunda filha também se transforma em folhas e Nat começa a falar "não, não, não" e desmaia no chão. O Rei das Pétalas começa a se questionar que tipo de guardião que ele é. Afinal, tudo que ele toca vira pó. Woodrow pede para o Rei das Pétalas descansar um pouquinho, se deitar e dormir, que é o que justamente ele faz. Subitamente, Woodrow olha com uma cara maléfica. Ele se agacha e começa a cheirar os braços do Homem-Pétala. E então, literalmente, começa a comer as pétalas de Sorrel. Voltamos para Nat, que está desacordada. Ela começa a ser levantada por plantas e vemos o monstro do pântano ressuscitado. Ele chega na casa dela e encontra Constantine. Ele diz que falhou novamente. O Alec pergunta para o John qual que foi o grande objetivo de fazê-lo fazer isso. E então, o John Constantine só responde que não há. Às vezes, o mundo não tem um grande plano ou uma vitória épica. Apenas é como é. O monstro diz que não conseguiu salvar e mais ninguém. E pergunta para o Constantine o que é ele, afinal de contas. O britânico não sabe responder, mas que sempre haverá um espaço para alguém como ele na Liga da Justiça Dark. Parte 4. Os Parlamentos da Vida. Mas agora começamos mais um novo arco na HQ. Em Los Angeles, o herói Homem-Animal pede ajuda da Liga Sombria devido a um ataque de um grupo de pessoas possuídas por fungos. Eles estão infectando e espalhando esse tipo de cogumelo que controla a mente de todos. Tanto o Homem-Animal quanto o Dr. Destino concordam que esta é uma reação dos Parlamentos da Vida aos eventos anteriores no mundo mágico, especialmente o trabalho de Hecate e da Diana usando o Rubi da Vida e o poder de Modro também. Os 5 Parlamentos, que são o verde, o vermelho, a podridão, o cinza e também os divididos, estão em guerra um contra o outro para sobreviver. Então nenhum deles consegue desempenhar então suas funções, em paz. O Khalid, que é o seu destino, conta que os senhores da ordem primeiro trouxeram os Parlamentos da Vida para serem organizados, com um antigo rito que ele deve repetir para trazer a ordem. Eles devem encontrar todos os guardiões das diferentes forças e reuni-los para realizar o que deve ser feito. Bobo e Diana estão com o Homem-Animal, que é o guardião do Parlamento Vermelho, enquanto que o Homem Florônico, que é o novo guardião do Verde, está preso na sede da equipe. 3 ainda devem ser encontrados, e um deles, o guardião da podridão, é Abigail Arcane. A Zatanna e o Constantine então partem para encontrá-los. Mas o John quer fazer um acordo lá com o Homem Florônico, mas a Zatanna não confia nesse vilão e diz que vão deixar ele por último. O Constantine aceita relutantemente, mas na realidade ele encontra uma maneira de fazer um acordo com ele. Quando a Zatanna e o John saem da sala, o Guardião do Verde conversa com uma figura misteriosa, alguém que quer vingança. Ela diz ao Homem Florônico para não confiar no Constantine, e ele fica assustado. E essa presença diz que em breve ele ficará livre, e ela terá sua vingança. Constantine e a Zatanna estão na Virgínia, visitando o antigo asilo onde John acha que pode encontrar algo ligado ao Parlamento da Podridão. A força cuja guardiã é a Abigail Arcane, a esposa do monstro do pântano. Eles usam uma chave mágica, que é a chave de Houdini, para abrir uma porta que vai então para o coração desse parlamento. E lá o Constantine encontra algo inesperado. Uma planta viva, algo que não deveria estar ali. É a chave para descobrir o que aconteceu com a Abby. Enquanto ele segue a pista, comendo a planta no processo, pois é uma droga natural, o Constantine mergulha em um lago, enquanto a Zatanna luta contra servos da podridão, controlados por um velho inimigo. Ele se chama Anton Arcane,
que diz a Zatanna que esse parlamento está ficando insatisfeito com a Abby. De volta a Los Angeles, o Homem-Animal, a Diana e o Bobo tentam um contra-ataque contra os esporos do Parlamento Cinza, que atualmente está em crise devido ao que aconteceu no mundo da magia. Já na sede da Liga Sombria, o Senhor Destino conversa com o Homem Florônico, que diz ao Kent que ele não tem ideia de quem realmente está por trás de tudo isso. E para pedir ajuda, ao parlamento dos divididos, o Homem-Animal se transforma num parasita, que é um ser então que ele vai poder conversar com esses outros bichos. Já que os divididos, eles representam todas aquelas vidas lá que você não tem como ver ao olho nu, como os micróbios. E de fato, quando o herói pede para falar com eles, apresentando-se como guardião do vermelho, os micróbios se unem em um novo tipo de forma viva, que pode conversar e interagir. O ser explica que os parlamentos cinza e o verde vivem uma relação simbiótica e estão tentando acabar com o vermelho, com uma infestação de fungos. O Homem-Animal convence os divididos de que eles devem ajudá-los a combater a infecção, pois a vida humana e animal é uma casa para as bactérias, e eles são tão simbióticos quanto a relação dos parlamentos verde e cinza. E esse papo todo aí de Rei Leão do ciclo sem fim do Homem-Animal dá certo. E depois de conseguir essa ajuda, ele volta à sua forma humana, contando tudo para Diana e o resto da equipe da Liga. A cidade e as pessoas dela começam a voltar ao normal, enquanto que lá o Parlamento Cinza começa a combater aquela infecção. O atual Senhor Destino vai até uma tribo ancestral, que é a guardiã dos segredos sobre os avatares da pedra, chama, ondas e vapores. Esses avatares são fundamentais para poder realizar o rito que trará de volta à ordem os parlamentos da vida. Mas os avatares não estão tão interessados em ouvir o Khalid, questionando se o caos ao invés da ordem talvez seja o caminho certo a seguir. Mostrando-lhes como o Homem-Animal obteve colaboração com os divididos, o destino espera que os avatares ouçam a razão e mais uma vez fiquem do lado da ordem. Contudo, eles acham que a raça humana sempre fará guerra uns contra os outros, não importa se o mundo apodreça. E o destino diz que se a humanidade morrer, os avatares também vão perder os seus poderes e a sua função no mundo. E os avatares veem então a verdade no que o Khalid está dizendo e resolvem ajudar ele. Mas dizem também que algumas coisas devem mudar antes que ele faça o ritual. Enquanto isso, a Zatanna está tentando lutar contra o Anton Arcane, que está em seu território natal. Dentro da podridão, ele é como um deus. Ele diz que com todos os parlamentos em conflito, logo a podridão consumirá tudo e seu poder se tornará imparável. A Zatanna envia um pedido de ajuda. Enquanto isso, Constantine trouxe a Abigail de volta. Ela reconhece o Constantine como amigo de seu marido, o monstro do pântano. O Constantine explica que alguém o prendeu em seus próprios sonhos e ela estava dormindo. Sabendo disso, a Abby pergunta por que o Alec não está ali para salvá-la, e o Constantine tem que dizer a ela que ele morreu. Então Constantine começa a ajudar a Abigail a procurar o poder que ela tem, que vem desse parlamento, e que ela é a verdadeira guardiã desse lugar. E é isso que a Abigail faz. Ela abraça o seu poder e começa a enfrentar o Anton, enquanto que o Constantine vai lá ver como é que tá a Zatanna. Então, quando a Diana, o Bobo e o Homem-Animal veem no céu o SOS da Zatanna, toda a equipe se reúne no domínio da podridão, pronta para derrubar o Anton Arcane para sempre. O vilão tenta derrotar a Liga, usando a sua conexão com o parlamento para amplificar os seus poderes. A Abby, despertada, consegue lidar com ele, apenas o suficiente para deixar a Diana preparada para um ataque capaz de destruir a forma bestial que o Anton havia assumido. O vilão se transforma em um enxame de moscas e escapa, mas sem antes de dizer a Diana que coisas muito piores estão vindo para ela e sua equipe. O Constantine reforça que precisam sair dali, pois a Zatanna foi severamente ferida. A Abigail ajuda a Zatanna a se livrar ali daquela energia da podridão, enquanto ela conversa também sobre as forças do parlamento negro e verde, e que os dois são opostos da mesma moeda e que precisam estar em equilíbrio. Com o monstro do pântano morto, a Abigail foi presa por Anton em seus próprios sonhos. O John diz a ela para parar de se sentir culpada e se concentrar, pois há coisas maiores envolvidas do que os parlamentos. Parece que o Constantine sabe mais do que está disposto a compartilhar, e decidiu que apenas a Abigail deve ser informada sobre isso. Mais tarde, o John pede ao Bobo para ficar de olho em Zatanna, enquanto ela está se recuperando.
O Homem Florônico é necessário para realizar o ritual, que o Senhor Destino começou, e o Constantine vai para as prisões para pegá-lo. O Constantine diz a ele que manterá a boca fechada desde que o vilão siga suas ordens completamente durante o ritual do Senhor Destino. O mago então conseguiu reunir todos os parlamentos então para fazer o seu ritual. E o primeiro passo é que todos os guardiões que têm alguma forma, eles renunciam os seus poderes. E tudo vai correndo bem até chegar a hora da Abby. Ela ataca a manifestação do verde, o Parlamento das Flores, apodrecendo-o com seus poderes, como um ato de vingança pelo que aconteceu com seu marido. A Mulher Maravilha pede uma explicação ao Constantine, e ela o vê pegando uma semente de onde estava o verde e indo embora. Ele se desculpa com a Diana, e fica claro que ele tem um plano pessoal em mente. Enquanto os parlamentos atacam com raiva, o Homem-Animal quer saber de Abigail o que diabos que ela estava pensando. E a Abby diz a ele que tudo faz parte do plano do Constantine. Utilizando a chave de Houdini, o Constantine abriu uma passagem para o lugar onde o monstro do pântano nasceu. E plantando a semente que ele conseguiu há pouco, ele dá vida a um novo monstro do pântano, formado pela essência e as memórias de todos os usuários anteriores do verde. E o vilão Anton Arcane, ele está lá para testemunhar o nascimento desse novo monstro do pântano. E também para ser derrotado por ele. É descoberto que o Arcane, na verdade, era um agente lá do Homem Invertido, que queria eliminar para sempre o monstro do pântano e manter esse desequilíbrio dos parlamentos da vida. Com o plano do Homem Invertido parado, o novo monstro do pântano se reúne com a Liga da Justiça Sombria, depois de trazer a paz dentro do equilíbrio dos parlamentos. E também ele se reúne com a sua amada Abby, assumindo o Parlamento Verde mais uma vez, acabando com esse desequilíbrio por agora. Parte 5. A Batalha das Realidades. A Liga então conseguiu resolver um grande problemão que estava acontecendo em todo o planeta. O Parlamento da Vida então está novamente em equilíbrio, mas a equipe em si, ela tá meio desunida agora. O Constantine teve que sair da equipe, porque depois que ele mentiu para todo mundo, e a Zatanna quase morreu. E agora a gente vê o Detetive Chimp indo atrás da Mulher Maravilha. Ele a encontra depois nesse telhado. O Bobo tem medo de que a Diana tenha perdido a esperança, e de alguma forma ela realmente perdeu. Ela acha que fez um mau trabalho em seu papel de líder, dado o estado atual da equipe. O Bobo tenta tranquilizá-la e começa a contar como os outros membros da equipe estão vivendo nesse momento. Ele encontrou a Zatanna para entregar a ela um desenho do selo de Salomão, uma imagem poderosa usada para realizar magias complicadas. Abrindo esse selo, um demônio que o guardava apareceu, e tanto o Bobo quanto a maga tiveram que derrotá-lo. E assim que essa luta acaba, o Bobo começa a seguir a Zatanna para descobrir por que ela precisava tanto desse selo. E esse trabalho aí de detetive do Bobo leva o Bobo até o teatro de onde a Zatanna costumava se apresentar com seu pai. Ele foi embora porque não queria espioná-la demais, e por isso não sabe que a Zatanna está, na verdade, tentando de todas as formas possíveis libertar o seu pai da prisão do Homem Invertido. A Zatanna está tentando entrar no local chamado de Outro Lugar, mas sem sucesso. Mas ela não vai desistir. O Bobo depois conversa com o morcego humano sobre a Zatanna, mas o doutor estava muito imerso no seu novo trabalho, que ele está estudando uma amostra do novo monstro do pântano. Depois o Chimp tenta falar com Khalid, mas o garoto está ocupado com seu mentor Kent Nelson. Ele diz ao Khalid que o capacete do destino é tanto uma bênção quanto uma prisão. Compartilhar a sua vida com Nabu e conhecer cada detalhe do mundo mágico não será algo fácil de sustentar. No final, o Bobo decidiu procurar a Diana e para juntos eles resolver esse mistério por trás das ações da Zatanna. E o Bobo diz a Diana de por que ela deve liderá-los. Porque ela é a única pessoa que ele conhece que pode assumir o peso das decisões dessas missões que eles fazem. E que ela enfrenta todas essas missões e as decisões com muita coragem. Então, a Diana decide ir até a Zatanna e revelar a ela que, como a Amazônia ainda possui um pedaço da alma de Hecate dentro de si, ela é a chave para acessar o outro lugar, já que Hecate e o Homem Invertido são imagens espelhadas um do outro. A Diana diz ao Bobo que ele deve ficar para trás, confiando nele e no Khalid para organizarem uma linha de defesa caso ela e a Zatanna falhem em sua missão. Mas o Bobo revela um recado que o Constantine tinha deixado para ele e decide que não vai deixar a Diana e a Zatanna sozinhas. Enquanto isso, as duas vão
vão parar no ambiente do outro lugar, onde a magia vive livre e descontrolada. Uma vez lá, ao longe, elas veem um homem em chamas, e ele é o pai de Zatanna, Giovanni. A história então volta para uma lembrança, né, da Zatanna com seu pai quando ela ainda era pequena. E foi quando numa floresta perto da sua casa, ela encontrou um coelho morto. E ela ficou com pena ali do pobre animal e tentou ressuscitar esse coelho com a sua magia. O seu pai, que a procurava, viu o que ela fez e interveio, transferindo para si o castigo que a Zatanna sofreria por a sua magia. Depois de tossir sangue e sentir dor, o Giovanni ensina a Zatanna uma importante lição. A magia nunca é de graça. Há sempre um custo. De volta ao presente, a Zatanna e a Diana estão dentro da dimensão do Homem Invertido, tentando libertar o pai da Zatanna. Mas não será uma tarefa fácil. O monstro que governa um outro lugar é poderoso e determinado a destruir a Mulher Maravilha. Na verdade, a Diana certa vez fez uma promessa ao Homem Invertido: restabelecer o equilíbrio que foi destruído quando a Hecate desapareceu. Mas a Mulher Maravilha falhou e agora nada ficará entre o Homem Invertido e a destruição do mundo da Diana. Na sede da Liga, o Dr. Kirk Langstrom, ele tá terminando, né, os seus estudos sobre aquelas amostras do novo monstro do pântano. Quando o próprio monstro do pântano aparece ali para perguntar sobre essa sua nova composição, já que ele mal acabou de ressuscitar, né? O monstro do pântano quer que o Kirk desenvolva um soro capaz de amplificar os seus poderes, pois ele também quer chegar até outro lugar. Eles não podem deixar de dar o golpe final no Homem Invertido, ou tudo estará condenado. O bobo está do lado de fora, procurando por um aliado misterioso. E assim que terminar, o Kirk também chegará ao outro lugar junto com o detetive. O monstro do pântano agora poderá se despedir de Abigail, pois as memórias de Alec Holden ainda vivem nele. E então ele vai entrar nas profundezas do Verde e graças a isso vai poder viajar para o outro lugar. E esse é o plano dele. Já a luta contra o Homem Invertido está tomando ares de desespero. O problema é que toda a composição dessa dimensão onde eles estão é criada por esse mesmo monstro, e cada fibra dessa dimensão ele comanda ela. A Diana e a Zatanna não têm nenhuma esperança de vencer, mas ambas persistem, com a Zatanna convencida de que mesmo que essa criatura sendo o que é, a magia dela vai ter algum custo. Quando o inimigo está pronto para dar o golpe final, o monstro do pântano chega ali e usa o poder do Verde para desferir um golpe poderoso e inesperado no Homem Invertido, controlando brevemente toda a realidade dessa dimensão. Ele diz às duas que essa é a chave para sua vitória. Elas terão que mudar a realidade que o outro lugar representa. Uma vez que seus companheiros resolvam as suas dúvidas e as perguntas que eles ainda fazem para si mesmos e cheguem ali, a oportunidade será apresentada à Liga da Justiça Sombria para contra-atacar. Fora dali, o bobo acha que descobriu a localização do Joe Constantine, depois que ele começou a seguir uma trilha que o próprio mago deixou para ele, caso ele precisasse de seu conselho. Entrando em um pub, o chimpanzé encontra o Constantine preso em um vórtice de tarôs. Parte 6. O custo. Nós vemos o detetive Chimp brandindo a sua espada mágica e o Constantine aqui todo amarrado e flutuando. Essa cena bizarra se deve ao fato deles estarem se consultando com a Madame Xanadu. É uma personagem psíquica poderosíssima. Eles querem saber como derrotar o Homem Invertido, mas a Madame diz que ela não pode interferir nessa luta. Mas pera, ela oferece uma dica para eles. Ela nos lembra que o verdadeiro poder da magia está no fato de você crer nela. Pô, mas vem com charadinha, cara. Pô, fala de uma vez como é que derrota esse bicho. Eu preferi bem mais isso. Antes dos dois saírem, a Madame Xanadu pergunta ao Constantine se ele quer que ela vire a última de suas cartas do tarô que ela estava tirando para eles. Ele diz a ela para não se incomodar, já que a carta do louco sempre aparece para ele. Só que depois que eles saem, ela vira qual seria a carta para ele, e era a carta da morte. Vixe, já viu, né? A zica do Constantine já estava começando aí. Depois daí, o detetive Chimp e o Constantine voltam para a base da Liga. Lá o morcego humano, que é outro membro da equipe, lembra que a Mulher Maravilha, a Zatanna e o Monstro do Pântano já foram para a dimensão do Homem Invertido. Mas para esses que ficaram para trás entrarem nesse mundo, será necessário um mágico poderoso para os levar lá. É nesse momento que o detetive Chimp vai conversar com o novo usuário, né, do poder do Senhor Destino, e que ele já vinha ajudando, né, a Liga nas últimas edições, mas ele ainda não tinha certeza se quer usar esse poder ou não. Esse novo Senhor Destino está na dúvida se ele conseguirá ser um bom Senhor Destino,
mas o bobo dá um belo discurso motivacional e entrega o capacete mágico a ele. Então, a galera se reúne e quando eles estão se preparando para se juntar à luta no nado invertido, o detetive Shimp expressa sua preocupação em enfrentar o homem invertido sem ter um plano. E, no entanto, o Constantine, de um jeito bem suspeito, garante que sempre houve um plano e que todos têm um papel a cumprir. Olha aí essas pistas sendo deixadas. Olha, eu tenho certeza aqui que o Constantine tem total certeza do que vai acontecer com ele daqui a pouco lá no começo da luta final. Ele depois explica isso melhor ao linkar vários acontecimentos que rolaram desde o começo da HQ da Liga até esse momento. O ponto é que o Homem Invertido quer finalmente sugar toda a energia mágica da deusa Hecate, que antes habitava no corpo da Mulher Maravilha. Falando dela, a história nos mostra ela lá naquele outro mundo, dentro com o monstro do pântano, observando o mundo invertido. Só que o mais bizarro de lá é que a Zatanna encontra o seu pai, o mágico Zatara, só que ele tá sofrendo lá um castigo eterno, ele tá pra sempre lá sofrendo. O seu pai diz que ele escolheu estar ali, e depois tenta falar, mas com dificuldade, para ela se lembrar de algo que ele a ensinou há muito tempo. Só que esse momento é interrompido pela chegada do Homem Invertido ali. Ele parte para cima da Mulher Maravilha, que aguenta alguns de seus golpes. Ela ganha tempo, na verdade, para a Zatanna tentar usar umas de suas magias no vilão, mas os feitiços se igualam. O monstro do pântano, ele também se junta nessa luta e agarra o Homem Invertido, pedindo para ele parar de consumir esse outro mundo. Que o monstro do pântano é todo preocupado, com o ambiente, com a vida das plantas, e esse mundo tá morrendo. Tudo isso por causa do Homem Invertido. Mas mesmo com esses três reunidos, esse vilão é poderoso demais e consegue rebater eles. E o Homem Invertido muda de forma, tipo o Freeza, e olha essa aparência bizarra com vários olhos. Ele diz que vai consumir tudo que puder do nosso mundo. Perto dali, uma explosão acontece e temos uma entrada triunfal do restante da equipe da Liga da Justiça Sombria. E claro, aproveitando essa entrada mega escandalosa, o John Constantine já começa a soltar aí umas provocações pro Homem Invertido. Olha, eu não farei isso realmente, eu tô num outro mundo, eu tô falando com o ser mais poderoso desse mundo e, sei lá, eu não tenho ideia do que ele pode fazer, então eu ficaria bem quietinho. E ele tem fundamento para fazer essas piadas, pois ele explica que todos os passos que a equipe dele deu até ali foram para enfraquecer os poderes desse Homem Invertido. Começando há muito tempo atrás com o sacrifício do Zatara, e tudo isso na fé dele na sua mágica. Olha aí o que aquela feiticeira do tarô falou. Ela tinha falado nisso, de crer no poder da mágica e tal. Olha aí, o Constantine aproveitou e fez uma frase de efeito. Essas palavras do Constantine fazem o vilão ficar ainda mais bravo e mudando de forma. Ele diz que vai mostrar o poder da sua mágica. Para completar, o Constantine ele faz uma parada absurda. Ele sai de boas do círculo de magia que o Senhor Destino estava falando, como quem não quer nada, virando um alvo fácil para o Homem Invertido. O vilão aproveita isso e joga um laser que acerta o Constantine direto no coração, pegando todos de surpresa. Olha, eu vou falar que eu acho no mínimo estranho como o Constantine foi acertado aí mortalmente pelo Homem Invertido. Tudo isso tá muito estranho. Da forma aí como o Constantine agiu, tá muito claro que ele sabia que ele queria ser acertado aí pelo Homem Invertido. Mas ainda não é revelado o plano do Constantine, pois ele cai no chão e a Zatanna grita e chega próximo dele. Ele tenta falar algo, enquanto o Homem Invertido pergunta onde está a magia dele. Mas enquanto o vilão fala isso, o estranho é que o Constantine morre com uma expressão feliz em seu rosto, encerrando assim a edição. Mas assim, o Constantine ainda tá vivo, mesmo que muito ferido. E ele diz ao Homem Invertido que na verdade ele teme o poder da própria Liga. E o John fala para todos seus companheiros que é a hora deles liberarem o seu poder. A Diana então vê que é a hora e pede a Cersei para lhe dar o poder de Hecate que ela possui. E então a Amazona parte para cima do Homem Invertido, junto com o restante da Liga. Enquanto o monstro do pântano pede ao Kirk para injetá-lo com um soro que ele desenvolveu. O monstro do pântano sacrifica o seu corpo para iniciar uma reação em cadeia no outro lugar, tentando forçar as regras da natureza deles a mudar. Enquanto isso, o Khalid tenta amarrar o Homem Invertido com a sua magia, mas no final, até o Kent Nelson volta, e pegando o capacete do destino,
ele faz o Nabu concentrar todo o seu poder em um tiro para destruir um monstro. Enquanto o Kent literalmente vai virando pó, o Homem Invertido aparece ainda vivo, perguntando se esse é o melhor que eles têm a oferecer. E a Zatanna, vendo tudo isso, nada dando certo, ela fica atordoada. Ela começa a se culpar por ter trazido todos os seus aliados ali. Só que então ela começa também a lembrar de todas as experiências e lembranças que levaram até esse ponto. E aí, ela finalmente encontra um jeito de derrotar esse vilão. Enquanto a Diana luta para segurar a criatura com seu laço, a Zatanna diz que o Homem Invertido está enfraquecido pela explosão do Kent. Então, a maga realiza um longo encantamento e une o seu corpo e mente em uma fusão bizarra dela com o próprio Homem Invertido. Agora, dentro da mente da criatura, a Zatanna diz que tem mais chances de vencer ela. Mas o vilão sorri e fala que ela está enganada. E começa então a consumir todas as memórias da maga. E no plano físico, os companheiros da Zatanna veem a sua amiga ser consumido pelo monstro. E ele mostra todo o seu poder e derrota um a um dos membros da liga. Mas é com um socão que a Diana acerta aqui, a consciência da Zatanna começa a voltar a funcionar. É na base do soco mesmo. E a Zatanna então traz justamente aquela memória lá que ela teve do coelhinho que ela tentou ressuscitar com a magia. E ela traz essa lembrança para dentro do Homem Invertido. Isso tudo para mostrar que a mágica realmente tem um custo. Principalmente para mágicas desse calibre que é de ressurreição. E dá certo, porque agora é ela quem assume o controle do corpo do Homem Invertido. Com o monstro controlado, a Zatanna permite que a Mulher Maravilha use a magia de Hecate no vilão, cumpre a sua promessa ao Homem Invertido e elimina essa ameaça dos Other Kind. A história corta depois para o Bar Oblivion, agora sob gerência do Bobo. Ele conversa com o Khalid sobre tudo o que eles passaram e os sacrifícios que tiveram que fazer, principalmente em relação ao monstro do pântano. Mas a história mostra que o morcego humano achou ainda células da criatura no nosso mundo, ou seja, ele ainda pode voltar. Já a Zatanna foi até o outro lugar para salvar o seu pai, mas acabou perdendo o Constantine. Ela pergunta ao seu pai se realmente a morte do Constantine foi um outro custo que ela teve que pagar. Contudo, Zatara diz que ele ainda tem um pouco daquela chama lá que tinha muito poder dentro dele. E ele diz que vai realizar um último truque para ela. Antes de partir, ele fala que sempre estará com ela. E é revelado que ele conseguiu trazer o Constantine de volta à vida. Depois, perto da sede da Liga, a Diana revela a Zatanna que ela não sente mais a marca de Hecate e depois de muito tempo, ela não se sentia tão livre assim. As duas se abraçam enquanto dizem que a equipe deles continuará ajudando aqueles que precisarem de ajuda. E a HQ encerra com esse vilão misterioso que se transforma em corvos. E se tratava do Merlin, o vilão de uma próxima saga que começaria na DC, O Inverno Eterno. E esse então foi toda a história completa dessa HQ da Liga da Justiça Sombria. E eu achei uma ótima revista aí dessa fase do renascimento da DC. Uma das melhores, tanto a arte quanto a história. Esses membros aí da equipe da Liga da Justiça Dark, né, com a Mulher Maravilha liderando eles, ficou muito legal. O morcego humano ali, a Zatanna, todos eles interagindo, olha, isso realmente daria uma boa equipe pra série ou pra um filme ali dessa Liga da Justiça. E a maioria desses arcos também tem uma história bem legal. Então fica recomendada aí a leitura, né, também dessa HQ. Mas agora eu quero saber de vocês aí nos comentários o que vocês acharam então de todos esses arcos dessa revista aí da Liga da Justiça Sombria. E galera, já sabe também, né, se inscreve no canal e clica no sininho de notificações para saber absolutamente tudo sobre o Batman. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.